era relacionado... Opa, agora eu não vou mais me expor. Mentira. É muita exposição, né? Ô, Tati, quando tu falou te expor, eu digo, putz, não estou gravando. Exposição gravada, não vou mais. Você viu que ela esperou você falar para ela poder gravar, né? Viu? Vou até gravar para mandar depois. Então, era em questão de... É que eu conheci uma pessoa, sabe? E eu... Meu Deus, eu percebi que aquilo ali não estava ficando saudável. Que engraçado, porque era algo que me causava prazer, eram pensamentos que me causavam prazer, né? Mas depois chegou uma hora que eu vi que era tanto, assim, às vezes eu até queria me concentrar no trabalho, eu assim, meu Deus, eu tô obcecada. Daí que eu, quando eu falei essa frase para mim mesma, que eu me toquei. E aí já era tarde demais, né? Ou não, né? Não, aí agora, mas aí parece que a partir do momento que tu se toca, fica mais fácil de tu, na verdade, Sim. prestar atenção e conter aquilo ali, né? Sim. Aí é a presença que eu falo, né? Você estava ausente. Você se tornou consciente do problema, você ficou presente no movimento. Aí o movimento se desfaz praticamente, né? Ele perde muita força, né? Perde Sim, aí quase já nem toda... me interesso mais. Aquelas... Aí vai muito da sua carência também. Se você continuar muito carente ainda, aí ele fica ali te sondando, né? Sim. Para ver se você adere de novo, se você se identifica com ele, para que aí ele ganha força. O processo está todo na identificação, não é? Quando ele sugere e você gosta da ideia, você se compraz da ideia, acabou. Sim. Então, o teu exemplo foi fantástico, fantástico mesmo. Você disse todas as etapas de como isso ocorre. E cadê minha amiga Karine? Está aí? Karine, nós estávamos O conversando Carlos aqui. César está com a mãozinha levantada, Jorge. Tu não consegue Meu ver, amigo né? Carlos. Estou aqui, mas estou bem quietinha. Estou bem quietinha aqui. Mas eu não quero ser quietinha, eu quero ser falando, né? Você tem boas ideias. Nós estávamos conversando se durante a semana vocês observaram todo esse processo. Aí a Tati deu um exemplo, é que você chegou depois. Então vamos lá, Carlos. Então, boa noite a todos. Boa noite. Sem me expor, mas já se expondo, eu quero compartilhar que eu vivi da mesma experiência que a Tati viveu ou está vivendo. As palavras são exatamente as mesmas palavras que eu diria. Excelente. Estamos no mesmo momento que aconteceu com ela, talvez para mim com mais intensidade ou menos, mas foi exatamente o que aconteceu nas últimas 2 semanas. Ok. Então é isso, gente. Olha, o obsessor, ele não inventa nada, ele colhe o material que nós estamos disponibilizando, não é? Fora a questão obsessiva, você e a Tati devem fazer uma avaliação das carências que vocês têm, não é? Porque um relacionamento também que ele começa por dependência, né, por carência, ele não fica saudável lá no final. Porque a carência suprida perde-se a graça, né? Aí a coisa ela não tem um fundamento de sentimento, né? Mas o processo, como nossa aula aqui não é disso, é da obsessão, eu queria e quero e vou trabalhar para isso, para que vocês todos tenham ideia desse processo e que vocês enxerguem esse processo vivendo ele na prática, para a gente sair da teoria um pouco. E essa pergunta, Karine, como é que foi a sua semana? Você observou isso? Tem alguma historinha para nós? Eu observei várias coisas essa semana. Eu observei uma que eu ia até te mandar mensagem essa semana, acabei não mandando, porque eu fui lidando sozinha, resolvi tentar sozinha mais um pouco. Mas eu fui visitar uma amiga que está numa situação de hospital e assim, eu com certeza, né, acho que por questões de pensamento e tudo mais, né, porque foi uma carga bem pesada para mim, eu saí bem sentindo que eu estava obsidiada, assim, sentindo que tinha coisas ali que não eram minhas, sabe? E aí eu fui lidando, assim, durante a semana, ainda estou lidando, não está sendo muito fácil, mas é por aí, né? A gente atrai, né? Então a gente tem que lidar com isso, não adianta. Estou aprendendo isso aos poucos.
Essa é uma situação diferente da que nós estamos colocando aqui. Aqui Ah, começa com a sugestão de ideia, que vai para uma indução, que fecha sua corrente elétrica, né? Você entra numa faixa vibratória inferior, devido ao pensamento. A onda que vibra, ela traz o conteúdo moral do pensamento, e esse conteúdo moral é do obsessor, que é um espírito sempre inferior, porque ele mas eu acho que sugestionou. foi isso que aconteceu comigo, sabe, Jorge? Pelo menos eu acho Aham. que o que eu senti que foi o que aconteceu, assim, porque eu acho que a carga foi meio pesada e eu meio que deixei o padrão vibratório baixar, sabe? É o que eu É. senti, né? Não sei. Mas se você não teve o pensamento, não teve uma ideia vindo, é um processo diferente. Me parece mais um choque anímico, né? Ou você levou com você algum sofredor que estava ali, não é? Eu acho que foi, assim, eu não sei, posso estar enganada, né? E você está com ele até agora, não Eu é? estava Então, pensando bastante também, então, é. enfim. Então, vamos dizer que tem de tudo, então. Deve ter uma paulada de coisas, né? Como sempre. A Então, gente mas eu, lidar. eu, eu quero que você observe essa sequência durante a tua semana. Uhum. E assim como todo mundo, como a Tinelli, como o Carlinhos, acho que o Murilo está aí também, né? A Cris, tem alguma coisa para compartilhar, Cris? Você observou alguma coisa? O Carlinhos observou? Gente, vocês precisam aprender a fazer isso. Se não aprender, vão continuar no escuro. Vão continuar sendo manipulado, induzido, conduzido para situações que vocês não querem fazer. Muitas vezes vocês não vão ficar até com raiva de vocês se vocês fizerem. Tudo bem? Tudo Então tá. bem? Não, sempre acontece muitas coisas, né? Só que eu não Uhum. me lembro nada, de nenhum exemplo assim pontual para dar agora. Mas isso é do dia a dia da gente, né? Essas induções. E uma das coisas que tu fala sempre, que a gente fala sempre, é que é fundamental, é a gente tentar ficar atento para que realmente perceba isso antes que o pensamento domine a gente, né? E que nem a Tati ali ficou 10 dias numa situação e sentindo prazer com uma situação e caiu na real. Poxa, mas ela ficou 10 dias, né? E quantas pessoas ficam uma existência inteira sem perceber o que passa ao redor, né? Achando que é da gente, Exatamente. que tá tudo bem, e que como se esse mundo que existe ao redor da gente não fosse só um mito, né? Ou alguma É, coisa fantasiosa. muito bem. Então vamos lá, Cris, próximo. Cuidado com a preguiça mental, gente. Cuidado com a preguiça mental. Quando acurarmos o senso de observação e aprendermos a discernir, encontramos em toda parte lições vivas a serem incorporadas à nossa reflexão, tornando-se-nos patrimônio iluminativo de alta magnitude. Então, uma questão que tira a gente do processo obsessivo é a razão, é o raciocínio, é o discernimento. Não sei se vocês lembram da aula de personalidade humana, que a razão, não é? Ela é maior do que o instinto. Então, o que tira a gente do processo da ausência do nosso próprio psiquismo, do nosso próprio ser, para que outra força prepondere, é o raciocínio. Se vocês aprenderem a raciocinar moralmente, né? Eu quero isso, não quero isso, isso é bom, não é, qual a consequência disso? Tá, isso é uma sugestão. Qual é a natureza dessa sugestão? Qual o conteúdo dessa sugestão, o conteúdo moral dessa sugestão? Eu quero realmente fazer isso? Então, você começa a discernir sobre um assunto que você não faria antes. Você se aceitaria ao pensamento e você faria que aquele pensamento, o seu comportamento seria igual ao do pensamento. E você ficaria ausente do teu mundo, obsedado, caminhando pela Terra, sendo manipulado por qualquer força espiritual. Ou até por qualquer força do subconsciente, mas como a aula aqui é de obsessão, não é? Porque tem forças instintivas nossas também que nos comandam o tempo todo
Se a gente não usar a razão, se não aprender a discernir, né, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E veja que ele falou que se nós fizermos isso, o nosso patrimônio iluminativo vai ser de alta magnitude, nós vamos evoluir bastante. A Joana de Ângelo, ela diz assim, e é algo que eu gosto muito, e até decorei por causa disso, que se nós aprendermos a ter controles sobre o nosso psiquismo, a nossa encarnação ela já está dada como sucesso. E nós não fazemos isso por preguiça, porque a gente se compraz em qualquer tipo de pensamento. Mesmo os ruins. Pode ser os de prazer e os ruins, as mágoas, as raivas, os ressentimentos, as invejas, os ciúmes, as ambições, os nossos medos, as nossas inseguranças, todos eles são manipulados contra nós. Próximo, Cris. Nós vamos falar um pouco da prece, não é? Nós já falamos em todas as nossas aulas. A prece ela é uma força desalienante. Vamos lembrar que a aula é alienação mental. O que vai tirar a gente dessa alienação mental, além do discernir, é a prece. Não é? Próximo, Cris. E a Joana de Ângeles diz ali, não, no painel da obsessão, é a Joana de Ângeles. A prece liberta a mente viciada dos seus clichês perniciosos e abre a mente para a captação de energias inspiradoras que fomentam o entusiasmo pelo bem e a conquista da paz através do amor. Entretanto, a fim de que se revista de força desalienante, ela necessita do combustível da fé, sem a qual não passa de palavras destituídas de compromisso emocional entre aqueles que as enuncia e a quem são dirigidas. Então, para você ter uma fé a ponto de tirar tua mente de algo, a fé é uma certeza, é uma confiança que você tem em Deus. E a fé, ela depende muito da sua atitude. Então, o que ele quer dizer ali não é só rezar, você vai ter uma atitude mental e de comportamento para com os outros modificada, diferente. Então, primeiro você ora, não é? E daquele jeito, baixa, respira, até você controlar o seu batimento. Aí você traz tudo para o seu coração. O nosso coração é o nosso templo, o templo interior, o templo onde habita Deus, o templo onde Jesus está, o templo onde todas as informações que nós precisamos, a ressonância que precisamos ter com o alto. Então, você traz a mente, pensamento, sentimentos, sentidos, tudo, audição, tudo para dentro do coração. E aí você faz a tua prece, sentindo cada palavra o mais devagar que você puder. A ressonância com o alto se dá através do silêncio, da leveza. Não é para fazer uma prece porque está morrendo de medo e com medo, é para fazer uma prece com fé, com certeza de que você vai receber ajuda e que o seu psiquismo vai sair daquele ponto. Todos nós podemos fazer isso, é só fazer como eu estou falando para vocês. Façam e vejam se não dá certo. Próxima, Cris. Eu trouxe aqui uma historinha do Chico para a gente ver que até com um espírito como Chico Xavier, como ele sofria influência espiritual. Então, visitamos o Chico e, enquanto conversávamos, uma de minhas irmãs conseguiu anotar o que aqui transcrevo. O povo subestima o poder das trevas e elas vão entrando. Os espíritos das trevas têm uma hierarquia quase perfeita. Eles me criaram todos os tipos de dificuldades possíveis e inimagináveis para que eu parasse com a mediunidade. Certa vez, Emmanuel me disse, você será testado de todo jeito. Próximo. Penso muito antes de sair de casa, porque nunca sei o que vai acontecer. Muitas vezes eles improvisam na hora. Parece que ficam esperando eu dar um tropeção para acabarem de me empurrar. Certo dia, conta o Chico, levei um tombo, caí de costas, batendo fortemente a cabeça.
Quando ia querer reclamar, ouvi Emmanuel dizer, agradeça. E eu perguntei, como? Agradeça. Calma, Cris, volta rápido. Calma. Calma, mulher. Por que o Emmanuel pediu para ele agradecer? Eu quero ver se vocês prestaram atenção na aula agora. Acabei de falar no resumo lá. Por que o Emmanuel pediu para ele agradecer? Ele foi empurrado, ele levou um tombo, bateu até a cabeça. Deve ter ficado com raiva. Por que o Emmanuel brecou ele de imediato? Agradeça. Porque para aumentar a chance de não formar esse ciclo, né? Não fazer a conexão, porque a tendência dele, né? O instinto dele seria colocar essa raiva para fora, né? E aí fechar esse circuito. E aí, a partir do momento que a gente agradece, o circuito não é formado, né? Não dá munição, Opa! né? Ah, todo mundo entendeu agora? Próxima, Cris. Não dá munição. Parabéns. Isso aí, Carlinhos. Ainda no chão, procurei elevar um pouco a voz e disse, obrigado, meus irmãos, muito obrigado. No caminho de volta para casa, perguntou a Emmanuel, por que o senhor me recomendou agradecer? Porque se você se irritasse, emitiria vibrações quase igual a deles, e eles ficariam com mais força. Do livro, Kardec prossegue, Adelino de Silveira. Então, a questão é da frequência. Precisa entender o pensamento que você está tendo, qual a qualidade moral desse pensamento. O sentimento que você está tendo naquele momento, ele está gerando uma frequência, você está vibrando, essa onda vibra numa frequência. Se ela for baixa, você dá toda a força, você entra no campo deles e é facilmente dominado. Por isso, vigiai e orai. Vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai. Gente, a gente não liga para essas coisas, a gente passa o dia todo tendo pensamentos absurdos de todas as formas. Imagina se isso vai dar certo. É isso, gente. Acabei. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, vão entender agora nas próximas aulas. Então, esse é o processo de alienação. Ele começa com obsessão sutil. Então, a Cris vai começar uma aula de obsessão sutil. Prestem bem atenção. O tema é tão difícil porque a obsessão sutil ela é a mais difícil da gente perceber. O nome já diz, ela é sutil, ela é silenciosa. Ela vem de um jeito, essa sugestão, ela vem de um jeito que vocês não fazem nem ideia. Então, assim, depois a Tati Rocha vai continuar com outra aula de obsessão sutil. Acabando essas aulas de obsessão sutil, nós vamos entrar nas aulas de obsessão e doença, que são maravilhosas. Tá bom? Eu espero que todos tenham entendido. E qualquer coisa, estamos aí durante as aulas para dar novas explicações. Tá bom? Boa aula, Cris. Obrigada, amigo, pela aula. Valeu. Oh, meu Deus, o telefone resolveu tocar bem na hora aqui. Então, já fica a pergunta, né? O Jorge já deixou uma deixa, como diz outro. Por que a gente precisa começar a refletir o porquê que a obsessão silenciosa é tão complexa, né? Mas primeiro eu gostaria de conversar um pouquinho sobre esse texto, né? Que a gente lê em cima ali, obsessão silenciosa, e embaixo o meu nome e pelo Espírito Amigo. Então, esse texto que a gente vai estudar hoje, ele veio através de uma psicografia, o texto completo, né? Eu só ilustrei. E faz uma síntese muito bacana sobre o que é a obsessão silenciosa. Tá bom, gente? Então, só para constar, né? Que não é de minha autoria, eu só sou a caneta que escreve. No primeiro slide, ele dá
uma visão mais abrangente, assim, né? E ele diz assim: trataremos aqui mais especificamente da obsessão silenciosa, sutil ou oculta, que são sinônimos, né? Como cada um desejar chamar, ou melhor se identificar. As obsessões, sejam ocultas ou não, têm quase o mesmo mecanismo, sendo que apresentam intensidade e maneiras diferentes nas ligações entre obsessor e obsediado. E então, o que significa quando ele diz assim, tem quase que o mesmo mecanismo? É isso tudo que o Jorge nos explicou nas aulas de alienação mental, por isso que a gente fez esse engajamento, né? Primeiro essa primeira aula, antes das obsessões detalhadamente, porque o mecanismo é o mesmo. Existe uma indução, é uma sugestão, uma indução, e... Opa, tá chegando gente, só um minutinho. E o pensamento chega, e aí o que muda, né? Na obsessão sutil, como o próprio nome fala, ela acontece de uma maneira um pouco mais tranquila, entre aspas, ou seja, não tão aparente. É diferente de uma subjugação, por exemplo, né? Onde todas as pessoas ao redor da criatura obsidiada percebem que ela está diferente, né? Que ela não está bem, que ela precisa de ajuda. E na obsessão sutil, como o próprio nome diz, ela é tão sutil que nem a criatura obsidiada percebe. E existe uma informação que eu vou dar para vocês agora, que a grande maioria, né, é como se fosse uma pandemia, a obsessão. Porque a grande maioria de nós é obsediado quase que o tempo inteiro. Existe uma grande quantidade de espíritos ao nosso redor. E a gente vai entender um pouco mais para frente como isso funciona. Isso não é para causar pânico, né? Mas sim para chamar todos nós para atenção e para observação, porque a gente só consegue detectar esse tipo de situação a partir do momento que a gente realmente faz esse autoconhecimento, né? Que a gente consegue se ver, consegue observar os pensamentos, e do contrário, a gente realmente não consegue se perceber. Se a gente não consegue se perceber, como que a gente vai conseguir perceber um intruso, vamos dizer assim, né? Ou alguém que chega, um pensamento que chega, um espírito que está ali. Se eu simplesmente não sei nem o que eu penso, eu me desconheço. E é assim que a maioria de nós vive. A gente até pode achar que não, mas na grande parte do tempo a gente está adormecido. Adormecido no sentido de sem percepção interior. Eu vou falando assim, aí se alguém quiser interromper, por favor, é só levantar a mãozinha. Lembramos também que a obsessão não só acontece entre encarnados e desencarnados, mas sim pode acontecer entre duas mentes encarnadas e entre mentes desencarnadas. Pois o dínamo para que tudo isso aconteça é o pensamento. O que é o dínamo, né? É a força, é o gerador, é o que gera a situação. Então, uma obsessão não necessariamente ela precisa acontecer de uma criatura desencarnada para um encarnado. Eu posso obsediar um irmão encarnado, por exemplo, né? Através dos meus pensamentos, da fixação mental que eu tenho em cima de determinada pessoa. E isso também pode acontecer no mundo espiritual, ou seja, essa obsessão, ela pode acontecer entre duas mentes desencarnadas também. A criatura encarnada ou não possui o espírito, ou eu superior, ou alma, como cada um gosta de chamar, esta criada por Deus. Dependendo da sua situação evolutiva, encontra-se situada em determinado mundo. Ou seja, a gente já leu, já sabe que existem vários mundos, né? Mundos mais evoluídos, menos evoluídos, e a gente se situa dependendo da nossa situação evolutiva. E isso tudo
passa pela vibração, pelo tipo de pensamento, e o Jorge falou lá no começo da aula dele, que a gente tem um contexto muito inferior, né? Que nós temos pensamentos ali de alta vibração, de média vibração, de baixa vibração, mas esse contexto, dentro de um contexto muito baixo. E aí vocês imaginem o tipo de espíritos que a gente convive, né? Não são muito diferentes da gente, só nós encarnados e eles desencarnados. E aí, mais para frente, a gente vai conversar, porque existe uma troca, né? Uma troca de papéis. Gente, se tiver um barulhinho aqui, vocês não... Não, mas acho que vai ficar lá na frente. A criatura encarnada ou não possui... Ah, já li, né? Dependendo... Também já li. Quando falamos em mundos, queremos nos referir às várias colônias, planetas, regiões existentes no universo. A criatura situa-se conforme sua vibração. E ele diz ainda que quando encarnados, temos conosco um corpo físico. Isso todo mundo sabe. Aí agora vamos começar a fazer uma aula mais interativa, né? Além desse corpo nos carregar, o que mais que ele nos proporciona? Alguém se arrisca a dizer? Apesar de que o texto já está ali dizendo, né? Como que deve ser? Já pararam para pensar assim, como que é agora o meu pensamento? Pô, aqui eu penso, tenho um corpo físico. Vocês não ouvem meu pensamento. E no mundo espiritual, como que seria? Como que será? Já pararam para pensar sobre isso? Já leram sobre isso? Vamos lá, gente, eu não quero ficar falando sozinha. Não só os pensamentos, né, Cris, mas as nossas emoções. Sim. Tudo mais exacerbado, né? Então, aqui a gente ainda tem esse corpo físico que é maravilhoso, que nos chama para olhar para dentro, né? Nos dá sinais, mas sem ele fica tudo exacerbado. Principalmente os impulsos instintivos, né? Sim. Então, é aí que eu quero chegar, porque para a gente refletir um pouco assim, ó, se aqui, com o corpo físico, já vamos dizer assim, complicado para a gente, muitas vezes, perceber esse pensamento, conter um desejo, né? Imagina sem esse corpo físico. E aí eu vou puxar um gancho lá na questão da encarnação, porque o quanto é importante esse momento que a gente vive aqui, enquanto encarnado, né? Enquanto tendo um corpo físico. Que essa oportunidade tão maravilhosa que Deus nos dá. E que a gente aproveita de forma muito equivocada, né? Então, é bem isso. Sem esse corpo físico, é tudo muito mais intenso. E aí ele diz, né, o corpo físico que oculta parcialmente nossa vibração, ou seja, as deformidades perispirituais, não ficam aparentes. E em muitos livros a gente vê, né, que alguns médios que conseguem ver o perispírito que relatam essa deterioração, né, do corpo, a aparência muitas vezes muito complicada, muito feia, vamos usar essa palavra, em virtude dos desmandos de cada criatura, né? Já quando desencarnados, somos desprovidos deste. Imaginemos, então, como é lidar com nossas emoções e pensamentos sem um corpo para nos servir de barreira. Já no mundo espiritual, somos situados também conforme nossa vibração. Então, desfaçam a ideia de que a morte é descanso. E que nossos entes queridos e nós mesmos viramos anjos e, consequentemente, sentaremos ao lado de Deus. Essa é uma visão, para nós que somos espíritas, acho que não é muito verdadeira, né? Mas não é bom frisar que a nossa mente, a nossa percepção, a nossa forma mental permanece após o desencarne. E que o local para onde a gente vai depende exatamente da nossa vibração, ou seja, da nossa forma mental.
Então, nós vamos, vou dizer assim, nós somos sugados, né? Colocados ali onde a nossa mente mais, vamos dizer, trabalha, né? Imagina que seja um dependente de álcool, um drogado, um viciado em sexo, em jogo. Para onde uma criatura assim vai quando desencarna? E não necessariamente só com coisas sérias, no sentido de cada mazela tem a sua seriedade. Não que uma seja menos que a outra, mas uma criatura muito raivosa, muito irada, muito magoada, muito ciumenta, entende? Então, nós somos atraídos após o desencarne para a companhia de espíritos da mesma, com essas mesmas potências, vamos dizer assim, né? Com as mesmas mazelas que nós. E a nossa percepção em relação a essa situação, ela é muito inferiorizada, é muito pequena, porque como nós somos extremamente materialistas, e vimos essa situação da pós-morte, ou seja, do desencarne, como algo muito utópico, mesmo sabendo que isso acontece que vai acontecer com todos nós e que acontece do nosso lado o tempo inteiro, nós não nos preparamos para isso adequadamente. Ele diz assim, que a evolução é trabalhosa, exige da criatura decaída, esforço e tenacidade. O que isso significa? Nós somos criaturas decaídas, isso não é novidade, né? Tivemos a queda, nos afastamos de Deus, vivemos na periferia, afastados do centro do amor e de tudo que é bom e benéfico. Então ele diz, precisamos de muito esforço e tenacidade. Tenacidade, insistência, vontade persistente. A persistência normalmente a utilizamos para perpetuar nossos hábitos desnecessários, perversos e equivocados. Então nós temos uma potência, que é a vontade. Todos nós temos. E o que a gente faz com a nossa vontade? Com essa capacidade que a gente tem de se esforçar, com essa tenacidade, porque não se equivoquem, nós somos tenazes também. Só que, infelizmente, para os hábitos desnecessários, como ele coloca ali, né? E isso é fruto dessa mente congelada, que vem encarnando há milênios e fazendo sempre as mesmas coisas, e se deixando levar. Então, é preciso que a gente tenha muito claro quais são os nossos hábitos. Cada criatura precisa ver-se como realmente é, que é a parte mais difícil, né, gente? Amar-se, cuidar-se, é preciso saber que dentro de cada um de vós há um filho de Deus, perfeito. O amor que é a essência divina está plantado em cada alma, só aguardando florescer. E então, assim, é tão maravilhoso porque ao mesmo tempo que a gente é o que talvez nós não gostaríamos e por isso a gente sente tanto medo e a gente tem um vazio tão grande porque na maioria das vezes nós não conseguimos olhar para o que a gente é, por medo, por carência, né, de realmente ver o que a gente não gostaria de ver, mas que soterrado abaixo de tudo isso, existe uma perfeição, né, e existe muito amor, e que basta que a gente faça com que isso tudo floresça, né. E quando ele diz assim, há um filho de Deus, esse sentimento de pertencimento que eu sempre falo, ele precisa ser sentido e vivido. Porque do contrário nós não vamos ter tenacidade, nem persistência suficiente para sair desse emaranhamento todo que a gente se colocou. E aí ele faz uma pergunta, né? E como floresce esse amor? A semente já está convosco.
bem enterradinha lá, né, gente? Imagina uma flor maravilhosa, cuja semente só é encontrada em paragens longínquas. O que farias se tivesses essa semente em tuas mãos? Cuidarias dela com zelo, amor, carinho? Olharias por ela como o pai olha por ti? Vocês conseguem compreender a profundidade desse primeiro parágrafo? Alguém gostaria de comentar? Ele diz, a semente já está convosco. Então, dentro de nós, e a pergunta lá no início, né? Como floresce esse amor? E aí vocês vão perguntar, por que a gente está falando de amor em uma aula de obsessão sutil? O que cura uma obsessão? O amor, o perdão, a indulgência. Contempla-te, meu irmão. És criatura divina. Tens todas as potencialidades necessárias para evadir-te deste mundo de provas e expiações. Podes alçar outros voos. Basta que te conheças, que te ames e ames a teu próximo indiscriminadamente. Então, aqui ele quase que traz uma receita, né? De como que a gente pode realmente se evadir de todo esse sofrimento. De parar com esse ciclo de encarnações repetitivas, de troca de papéis, de falta de perdão, de falta de compreensão. Porque se eu vivo na família, com as pessoas que eu preciso estar para a minha evolução, o que a vida pede de mim? O que Deus quer de mim? Todo o mecanismo do pensamento, o Jorge já explicou. Então, tem uma figura de um coração. Então, o que eu peço para vocês agora é que tragam todas essas informações para o coração. Porque a única maneira de a gente realmente conseguir se evadir desse mundo de provas e expiações é através do amor. Vocês estão aí? Estamos. Eu tô aqui. Temos sim, Cris, estamos pensando sobre isso, porque realmente é muito profundo, né? A gente, como estava falando ontem, a gente às vezes até foca no efeito e esquece da causa, né? E querendo ou não, a gente fica sofrendo porque realmente a gente não é pobre de espírito, né? Não somos humildes. O ego não sabe ser humilde, então, infelizmente, a gente ainda quer agarrar as imagens que a gente criou a todo custo, né? Só que a gente esquece também que isso vai provocar muita dor a longo prazo. Então, é realmente muito profundo isso. Obrigada, querida. E aí ele fala, né, a obsessão em si. Os espíritos, aqui a gente vai entrar realmente no mecanismo, né? Os espíritos desencarnados que habitam ao derredor, conscientes ou não da sua situação, né? Porque muitos dos espíritos não são conscientes da sua situação. Muitos deles não sabem nem que passaram aí de uma situação de encarnado para desencarnado, né? São atraídos pelas vibrações emanadas através dos desejos, pensamentos e ações. Cada criatura, através do pensamento, cria um campo propício ao bem ou ao mal. Ou seja, dependendo do tipo de pensamento que alimentamos, trazemos para junto de nós criaturas desencarnadas de alto ou baixo teor vibratório. Tudo começa no pensamento. Então, eu costumo dar um exemplo assim. É como se a gente tivesse dois sacos, assim. Imagine ali, duas sacolas enormes em cima, né? Em cima de um guarda-roupa, que todo mundo tem. Uma cheia de coisas boas e uma cheia de coisas ruins. E a gente pega, coloca a mão nessas sacolas e tira o que a gente quer, né? Ou coloca o que a gente quer, vamos dizer assim.
E esse exemplo traz o quê? Tudo começa com pensamento. Então, eu acesso, vamos dizer, essa caixa, essa bolsa de coisas boas ou de coisas ruins, o tempo inteiro, né? Através de como eu me relaciono comigo, como eu me relaciono com o outro, como eu me relaciono com o mundo. E por isso que ele diz ali, né? Meus pensamentos, meus desejos, a gente sabe que tudo começa nos desejos. A Tati deu um exemplo muito bacana ali na aula do Jorge, né? Que ela estava ali fechou um circuito dentro de um pensamento e que ela estava realmente sentindo prazer naquilo ali e viu que estava dominada, né? Demorou 10 dias para isso. E essa percepção, ela é muito dificultosa. Por quê? E aí a gente precisa refletir. A Tati falou agora, né, do ego, das imagens e tal. Então, nós vivemos uma cena, na maioria do tempo. Só que essa cena, ela é tão perfeita, entre aspas, que nem a gente percebe que a gente está encenando, né? Então, é esse personagem que a gente desenvolve ao longo da vida, que vai tendo várias facetas, né, várias caras. Isso tudo cria uma psicosfera, cria um atrativo, vamos dizer assim, para os espíritos, porque aqui agora nós vamos entrar diretamente na obsessão sutil. Então, eu crio ao redor de mim um campo, e esse campo vai atrair os semelhantes. Então, quando ele diz que tudo começa no pensamento, é uma verdade, porque o pensamento é energia, né? E eu vibro isso, e eu atraio. Não tem chance, como diz o outro, né? Não adianta eu orar, eu distribuir marmita às segundas-feiras para os moradores de rua, não adianta eu dar cesta básica, eu fazer palestra, a gente está aqui junto, se lá nas profundezas, né, da minha mente, o meu pensamento, ele é divergente disso tudo. Então, é importante que a gente perceba em cada ação ou em cada pensamento que a gente tem, o que isso realmente significa. É vaidade? É orgulho? É benemerência? É amor? Eu julgo? Né? Parece repetitivo, mas é preciso, porque é muito difícil a gente ver embaixo dessa carapaça que a gente tem. Porque a gente vem construindo ao longo de toda a nossa existência uma couraça. E a gente está tão encolhido, a Clô não está aqui hoje, né, que ela gosta tanto de falar do homem da armadura, né, e a gente está tão preso dentro dessa armadura que realmente a gente não consegue se perceber, né. Gente, só um segundo, por favor. Então tá. Gente, se tiver um barulhinho de fundo aqui, por favor, relevem. Se o encarnado possui vícios como álcool, fumo, drogas, se é viciado em sexo ou se abusa... Só um pouquinho. Tá, vou começar novamente aqui. Se o encarnado possui vícios como álcool, fumo, drogas, se é viciado em sexo ou se abusa de qualquer outra atividade, cria ao redor de si uma psicosfera favorável aos irmãos desajustados. Na maioria das vezes, nossa desatenção e falta de autoconhecimento são fatores facilitadores para que não percebamos a proximidade desses espíritos. Perceber-se torna-se fundamental. É o que eu falei anteriormente, né?
Então, a gente não se conhece, não se percebe e acaba facilitando tudo isso, né? Aí vocês imaginem assim, uma pessoa que não sabe nem quais são os pensamentos que habitam, vamos dizer assim, a sua própria mente. Quando chega um espírito se aproxima ou começa essa indução, essa sugestão de pensamentos, como é que a gente vai saber se é um pensamento da gente ou se é induzido por algum espírito, por um obsessor, vamos dizer assim? Fica muito complicado, porque eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu penso, então é uma mistura. A minha mente é uma bagunça, né? A maioria de nós tem uma mente desorganizada. E isso favorece essa ação, né? Que é sutil, o nome já diz, né? Então, vem um pensamento, uma sugestão, então se eu não estou consciente, não estou desperta, eu acabo não percebendo, e essa é a grande questão, porque se eu percebo quando o pensamento chega, eu consigo cortar esse pensamento, eu não deixo que ele cresça, que ele se avolume, né, e não entro nesse circuito, como o Jorge explicou ali anteriormente. Gente, estou falando muito, alguma dúvida? Jorge, quer falar alguma coisa? Não, Cris, muito obrigado, está muito bom, não quero interromper aí. Tá excelente. Não, nós pode interromper. Gente, se quiser interromper, por favor, tá? Eu achei essa figura meio estranha, mas eu achei interessante, porque eu acredito que é de um fato real, assim, de alguém que, eu não lembro qual era a fonte, mas lembro que era real, assim. Há variadas maneiras de sentirmos uma presença indesejada, desde que estejamos conscientes, presentes a todo instante. Uma dor de cabeça nunca é só física, como qualquer outro mal-estar físico. Não que isso seja obra somente dos espíritos obsessores, mas as doenças estão totalmente vinculadas à forma pensamento. Então, vou começar do fim. Vão ter várias aulas sobre isso, sobre a vinculação da doença e do pensamento, né? E a gente já falou também bastante sobre isso. Nunca é obra só de um espírito obsessor. Ou seja, se eu não der munição, como o Carlinhos falou, né? Se eu não tiver essa falha moral, vamos dizer assim, essa sensibilidade dentro do meu caráter, da minha personalidade, não tem como ele chegar, porque eles não vão criar nada, né? Então, se eu sou avarenta, eu sou avarenta, então é uma falha do meu caráter, da minha personalidade, porque tá ali. Então, o que vai acontecer? Se chega, o espírito chega e acaba se aproveitando dessa brecha moral, né? Como um medo exagerado, uma raiva, sou uma pessoa muito irritada, muito raivosa, então são coisas que favorecem, né? Então, por isso a vigilância ela é tão importante. Porque se eu estou vigilante, eu não estou oscilando tanto no pêndulo, né? Nem tão no hiper, nem no hipo. Se eu consigo ter uma conduta um tanto equilibrada, o que acontece? Chega uma interferência, opa, né? Eu sinto essa presença indesejada. Porque o que acontece? Nós que estudamos, o que a gente precisa perceber? Nenhum fato é isolado. Existe sempre uma... Já deixa tu falar, Tati. Maria, não sei quem é que quer falar. Existe sempre um contexto, né? Então, é preciso que quando chega uma informação, por exemplo, poxa, eu tive um pensamento aqui que não faz muito parte da minha rotina. O que pode ser? Né? Ou, poxa, eu senti agora uma dor de cabeça forte, chegou uma dor de cabeça forte e tal. O que isso significa? Essa visão mais ampla, ela é necessária, sabe? Eu preciso perceber que existe um mundo espiritual, não só uma questão física, porque nunca é uma coisa só. Fala, Maria. Tati, não sei.
Oi, Cris, é a Tati. Oi, amor, fala. Eu estava pensando sobre isso, né? Porque, na verdade, ultimamente eu tenho pensado bastante sobre isso, que é... Eu tenho tantos pensamentos ao longo do dia, e isso todo mundo tem, né? Muitos pensamentos ao longo do dia, que às vezes eu paro para pensar justamente sobre isso, né? Eu não sei o que eu estava pensando hoje de manhã, por exemplo. Às vezes eu não consigo... São tantos pensamentos que tu vai falar uma coisa e de repente lá o pensamento foge, né? Tipo, esqueci o que eu ia falar, sabe assim? Sim. Então, a gente tá tão acelerado querendo resolver 1000 coisas e pensando, né, em 1000 coisas que às vezes fica difícil realmente de saber o que é uma sugestão. Sim. Porque, assim, realmente vai ser compatível se há uma conexão, porque realmente a gente deu combustível para isso, né? Como tu falou. Sim. Mas é difícil justamente por isso, porque se assemelha muito, né? É um irmão parecido conosco. Sim. Então, ele consegue, dentro de um mundo de desordem, onde eu não consigo nem lembrar o que eu penso, ou o que é um padrão de pensamento meu, saber distinguir, né? Porque... Sim. Sim, a desordem é total, né? É isso que... Por isso... Nossa, pode continuar, depois eu falo. Não, mas é exatamente isso. Era isso mesmo, era isso que eu tinha para falar. Que é tanto pensamento que, por exemplo, no mesmo turno, por exemplo, quando eu cheguei hoje em casa, eu não faço ideia do que eu estava pensando quando eu cheguei em casa, sabe? E de certa forma isso é uma ausência de mim no meu mundo. Porque olha só quantos pensamentos passam aqui, sabe? E agora, nesse momento, a gente está em corpo, a gente tem carne, né? Imagina quando a gente for simplesmente consciência. Imagina o bug que não deve dar na... Por isso que tem tanto espírito que tá vagando aí, porque, cara, nem sabe quem é. Sim, sim, sim. Loucura, né? Muito. Não, e a gente, o que tu falou é muito interessante, porque assim, a gente vive numa desordem tão grande, numa aceleração mental tão grande, que a gente vive ausente, né? E a questão porque quando a gente fala da oração, da meditação, de se dar esse tempo, diariamente, né? É para tudo isso, porque como é que tu vai ordenar uma mente totalmente desordenada se tu não tira um tempo para mudar de hábito? Se tu não tem essa vontade de mudar de hábito, né? Então, uma coisa vai se engajando na outra e a gente vai percebendo que tudo que a gente estuda, desde lá do começo, é fundamental para que esse elo, vamos dizer assim, vá se fechando no sentido de que esse entendimento aconteça, né? Por que eu preciso orar? Por que eu preciso meditar? Por que eu preciso perdoar? Né? O dia que caiu essa ficha, assim, sobre a obsessão e o perdão, que tudo, sabe, essa visão mais geral, assim, de que, poxa, por que eu tenho que perdoar? Porque se eu não perdoar, eu simplesmente vou ficar nesse vai e vem aí, indefinidamente, sofrendo cada vez mais, porque essa energia vai se acumulando, né? Vai crescendo e as coisas complicam muito, né? Isso é uma realidade para todos nós. E o que mais me admira é que a gente vive isso como se isso não existisse, né? Mais alguém quer falar? Pensamentos que chegam desavisadamente, sensações estranhas que persistem, vontades repentinas, na maioria das vezes nada mais é que uma obsessão sutil. Então, aquilo que a Tati falou, poxa, não sei nem o que eu estava pensando quando eu cheguei em casa. Como é que a gente vai diagnosticar, vamos dizer assim, uma sensação estranha se eu desconheço as minhas, né? Não sei o que eu penso, não sei o que eu sinto, não sei direito quais são as minhas vontades, estou sempre muito acelerada, estou tanto no hiper quanto no hipo, uma hora estou triste, uma hora estou feliz demais. E a gente vive nesse desequilíbrio, né? A obsessão simples ou sutil é tão importante de ser tratada como uma subjugação, que é o que a gente falou lá no começo. E o porquê, gente? Por que disso? Por que ele fala o tempo inteiro disso, né? E não só ele, mas vários outros
outros autores. Por que que a obsessão sutil ela é tão, talvez, ou mais importante que uma subjugação? Porque o que que acontece? A gente é manipulado, ali a figura da marionete, né? A gente é manipulado o tempo inteiro e não percebe. E a gente não percebe essa interferência no nosso lar, né, nos nossos filhos, na gente mesmo, sei lá, em qualquer outro lugar, em qualquer pessoa. E claro que a gente sempre foca no eu, né? Então, eu não percebo em mim, que aqui é o nosso objetivo. Porque ela é tão sutil e eu sou tão adormecida, tão equivocada, que eu sou manipulada o tempo inteiro. E vocês podem estar pensando, ai, a Cris está exagerando. Sinto dizer que não estou exagerando. A tenacidade e os poucos sintomas a fazem quase que imperceptível. A criatura passa a ser manipulada quase que constantemente, como uma marionete. Então, quando ele diz assim, ó, os poucos sintomas, é isso, porque a pessoa é o que ela é, né? Então, ela está tendo a interferência o tempo inteiro, só que não existe nenhum sintoma exagerado, né? Como numa subjugação, por exemplo, ou numa fascinação, que a criatura perde completamente a razão. Ô, Cris, Sim. Eu queria reforçar essa parte que você está falando. Talvez as pessoas não tenham noção disso, tá? Quando você, ou eu, ou qualquer um de nós despertar um pouquinho mais, você vai perceber que esse manipulado quase constantemente é uma realidade muito grande na vida da gente. Olha, 90% das coisas que a gente faz é manipulação espiritual, não tenha dúvida disso. Até como a gente se veste. Mas não tenho dúvida nenhuma disso. Por isso que a importância de esse estado de atenção com a mente, com os pensamentos, a partir do coração. Não é? O lugar que a gente deve viver é no coração, observando a mente, sem se identificar, sem deixar que o circuito se feche. Se o circuito se fechar, não tem por onde, você vai se comportar de acordo com aquele pensamento. E vai ficar sem a capacidade de raciocínio e sem a capacidade de vontade. Então, nós temos três grandes potências do espírito, que é pensamento, vontade e sentimento. O pensamento ele fecha a corrente elétrica, o sentimento ele faz a corrente fluídica, não é? E a vontade é que faz essa ação toda se movimentar, que cria o movimento. Então, nós temos condição de parar tudo isso se a gente tiver vontade, mas para ter vontade eu preciso estar presente, como a Cris colocou ali. Não é? O exemplo que a Tati Tessarolo deu foi muito maravilhoso. Não é? Não deixar a mente estar hiperativa. E como ela faz isso? Observe a mente, veja os movimentos pendulares, porque não há hiperatividade da mente se ela não tiver movimento pendular. Ela vai falar para você fazer, depois vai falar para você não fazer, depois vai falar para você fazer de novo. Daqui a pouco isso vem numa astúcia muito grande, numa sutileza muito grande, mas o contexto sempre vai ser o mesmo. Então, por favor, prestem atenção. Prestem atenção. É fundamental assumir o controle do psiquismo da gente. E a única coisa que a gente precisa disso é da vontade, de uma determinação, de um compromisso e se disciplinar nesse compromisso. Eu vou fazer isso e vou fazer isso. O exemplo que a Tati Rocha deu, se ela pegar esse exemplo e estudar, ela vai ver, ó, aqui eu errei, aqui manipulou meu comportamento, aqui eu já perdi a razão, aqui eu tive o psiquismo dominado também, e ela observa um outro comportamento dela a partir daí, ela vai descobrir várias coisas. É só querer fazer. Obrigado, Cris. Me alonguei demais. Está muito excelente. E às vezes não, na maioria das vezes tem um gatilho, né? Tu tem um pensamento assim e aquele pensamento desencadeia vários outros e se tu não percebe naquele primeiro momento, quando tu vê, tu já
fez o negócio, né? É muito interessante, porque parece assim que a gente entra numa penumbra, vamos dizer assim, qual é a palavra que tu usa? Obnubilado, né? A gente fica meio que dominado, né, pelo pensamento. E ainda tem o detalhe importante que muitas das obsessões, essas obsessões sutis, além dos espíritos se utilizarem da gente, se utilizam das pessoas próximas. Por exemplo, eu sinto muito isso aqui, e geralmente é na pessoa mais frágil. Oi, gente. Emocionalmente. Caiu ou foi aquele vídeo? Oi? Estou aqui? Estão me vendo? Alô? Sim, Cris, está perfeito. É que o Jorge acho que está caído ali, então. Estás aí, Jorge? Estou escutando ele falar também. Tô aqui. Eu também. Jorge? Foi você que caiu ou fui eu? Oi, Não, tô aqui. ninguém caiu, a gente estava te ouvindo. Então fui eu, Caio. Estamos todo mundo aqui em pezinho. Tem mais. Vai em frente aí. Como eu estava falando, as pessoas que convivem com a gente, né? Então, às vezes chega... Um exemplo meu aqui, eu chego aqui na casa da minha mãe, e do nada ela está muito irritada, sabe? E essa é uma percepção que a gente precisa ter, por isso que quando a gente fala do olhar do campo como um todo, né, não a situação em si, minha mãe está irritada, que coisa chata, não sei o que, tal. Não, o que está acontecendo? Eu paro, eu respiro, eu me percebo, percebo o campo ao meu redor, né? Se eu sei que existe, a partindo do princípio que eu sei que existe uma interferência espiritual intensa em todo lugar, o tempo todo, eu percebo que essa situação não é a minha mãe isoladamente, ela também está sendo obsediada. E aí volta a questão, né, que, está sendo obsediada porque tem uma brecha moral ali. E quando eu percebo, e aí vem o exemplo da aula do Jorge, novamente lá do Chico, que ele caiu e agradeceu, ao invés de eu responder à minha mãe, poxa mãe, como estás irritada e tal, eu vou lá, faço um carinho, né, dou um abraço, digo um bom dia com o coração, e eu simplesmente não deixo esse circuito se fechar, né, esse pensamento dominar, essa força negativa tomar conta. E quando a gente tem essa percepção e consegue colocar em prática essas coisas, o ambiente da casa da gente, do trabalho, do lugar que seja, ele muda de uma maneira tão intensa que, inclusive, a gente fica mais saudável, posso garantir para vocês, porque a gente simplesmente não deixa que se instale uma situação negativa, né? A tentativa existe, mas deixar que isso se instale, se prolongue, é de cada um, né? E isso, claro, precisa de estar muito desperto, né? O tempo inteiro. O pensamento é lançado como uma flecha, ou seja, né, o pensamento do obsessor, essa indução, né, que se fixa no hospedeiro quando encontra campo propício. Ali inicia-se o conúbio entre obsessor e obsediado. Se a criatura encarnada está desperta e se conhece, logo percebe a interferência. Se percebe a interferência, usa de sua inteligência e de sua vontade para não cair no enredamento do espírito desencarnado. Através da oração e da elevação dos pensamentos, não permite que o circuito elétrico se feche, evitando a instalação da situação perniciosa. Então, é tudo isso que eu falei até agora. Ou seja, estou desperto, né? Senti uma interferência. Opa, isso não é meu, né? Mas muitas vezes é persistente. A Helena, porque não está aqui hoje? Mas às vezes o pensamento persiste, porque eles são muito tenazes, né? E aquilo fica insistindo. Então, a oração, né, é uma força desalienante, como a gente já sabe. E quando eu oro, o que acontece? Eu me conecto com o bem.
né? É como se eu me desfizesse dessa negatividade. É como se eu acessasse, é como não, né? Eu acesso através da oração, e qualquer um de nós que tem esse hábito, é outro tipo de fluido, outro tipo de vibração. Então, esse hábito de orar e de parar e não deixar que esse pensamento crie corpo, vamos dizer assim, é fundamental, porque eu evito que se instale, né? Eu posso ser atacada, sim, mas eu evito que isso vire um problema, né? Que essa situação se perpetue ali, porque se não existe essa percepção, ou seja, se eu estou inconsciente, o circuito se fecha, o pensamento se instala, a coisa acontece, e eu aí fico manipulado, né? Por esses obsessores. É importante que se compreenda o mecanismo da obsessão. O mecanismo este que relaciona-se intimamente, né, eu botei até em negrito, né? Quem sou eu? Como penso? Como vejo os outros? Como me relaciono comigo mesmo? Como vejo Deus? A minha forma mental será o plug no qual o espírito obsessor encaixará a sua tomada. Então, quem sou eu, né? Como eu penso? E como eu vejo os outros? Porque todas essas, vamos dizer assim, essas frases, né? Elas vão construindo esse mundo ao nosso redor. É como se nós, com cada pensamento que a gente tem, a gente lançasse uma teiazinha. Né? Imagina uma teia de aranha, né? Cheia de fios muito, muito finos ali, mas que um enredamento muito grande, né? Então, através de cada pensamento, eu vou criando esses fios mentais, e a gente não consegue ver, mas eu me ligo com várias outras mentes, tanto encarnadas quanto desencarnadas. E então, o que eu quero dizer para vocês é que todas as mazelas, todos os sofrimentos, eles estão, consequentemente, nas nossas mãos. Porque essas teias que a gente constrói, elas são de nossa única responsabilidade. Né? Nós temos aí situações favoráveis, desfavoráveis, mas o que importa é o que cada um constrói. Porque tem pessoas que conseguem construir maravilhas com situações desfavoráveis, e tem pessoas que não conseguem nada com situações muito favoráveis, né? Ou seja, constroem teias muito negativas em situações favoráveis. Não sei se vocês conseguem me compreender. Mas a mente da gente, ela é uma máquina fantástica que deveria estar a serviço do espírito e não ao contrário, né? Nós não podemos estar subjugados à nossa mente, ao condicionamento, porque é esse condicionamento que constrói essas teias, né, tão negativas que vão emaranhando a gente e apertando, né, cada vez mais dentro do nosso sofrimento. É como se nós construíssemos um casulo e ficássemos ali sofrendo com a nossa própria teia, né, feita através do pensamento. E isso tudo se avoluma com a situação dos obsessores. Então, eu não sei se ficou claro. Vivemos nessa roda de encarnações, ou seja, vivemos ora desencarnados, ora encarnados, pela grande bondade do Pai Maior, que não se cansa de oportunizarmos o retorno ao seio de amor e alegria. Então, o que ele quer dizer com isso, né? Que as encarnações, qual o objetivo de estar encarnado? Por que Deus nos coloca aqui juntos novamente, com
com as mesmas pessoas, né? Mudando de papéis. Qual é o grande objetivo disso? Alguém já parou para pensar com profundidade o que isso significa? Essa vida, a vida material, ela é efêmera, todo mundo sabe. Passageira, que é sinônimo, né, de efêmero. Só que nós, enquanto encarnados, damos muita importância para esse momento, mas uma importância equivocada, ou seja, a gente se fixa na parte material e esquece o objetivo principal de estar aqui. Por que eu venho filha da minha mãe? Por que eu venho filha do meu pai, irmã do meu irmão? É muito importante que cada um faça essa reflexão. E aí vocês vão me dizer, mas nós estamos falando de obsessão. E eu vou dizer, quando fala-se de obsessão, fala-se de encarnação. Porque as obsessões acontecem porque a criatura não aproveita a sua encarnação. E a obsessão é bondade de Deus, para que se evolua. Do contrário, não haveria evolução. Porque não haveria os percalços da vida. E a criatura permaneceria onde está. Se as obsessões continuam e acontecem, é por puro amor. Amor de um Deus que nos quer de volta. O que significa um Deus que nos quer de volta? Vocês acham que foram criados para o sofrimento? Para viver nesse mundo? Onde a doença, a miséria, a dor, o medo preenche a vida da grande maioria. Às vezes não falta o pão nem a casa, mas falta o amor, a compreensão, a parceria, falta tudo o que é importante. A maioria tem o que é material, o que é básico, mas para todos falta o que é importante. Porque o que realmente faz a diferença e traz a felicidade é o que a gente encontra em Deus, que é o que a gente encontra na vida espiritual e não na vida material. Então, nós, enquanto encarnados, trilhamos um caminho contrário, buscando a alegria e a felicidade no que não é verdadeiro, no que é irreal. Então, nós vivemos uma vida como se a vida espiritual não existisse. Então, as obsessões continuam e acontecem por amor, porque Deus nos quer de volta. Esse ciclo de vida e morte, um momento vai acabar. É quando a criatura chega na perfeição. Então, as obsessões são uma bênção de Deus na vida de cada um de nós. Do contrário, nós não veríamos as nossas imperfeições, as nossas brechas morais, e continuaríamos assim, indefinidamente. Então, o sofrimento, ele tem o papel de impulsionar a criatura de volta para casa. Os mecanismos que guardamos em nossas mentes atormentadas e bitoladas remontam de um passado penoso, de grandes sofrimentos, onde já fomos de tudo ou quase tudo. Então, o que ele quer dizer com isso? Nós já passamos por várias encarnações, já fomos de tudo, então nós não temos o direito de julgar nada nem ninguém. Até porque nós não sabemos o que vai ser o nosso amanhã, né? No entanto, a vida com seu movimento constante trabalha sempre para o bem, impulsionando cada um de nós para frente, para o caminho que leva ao Pai. Nossos irmãos desencarnados, ou seja, os obsessores,
trocam de lugar conosco através dos tempos. Em determinado período, obsediamos por estarmos desencarnados e revoltados. Em outro momento, estamos aqui, no papel de encarnados, sofrendo a ação da obsessão. Isso é tão fundamental que se entenda, porque quando ele diz assim, né, que em determinado período obsediamos por estarmos desencarnados e revoltados. E qual é o nosso papel agora? A maioria de nós está encarnado e revoltado. Então, a gente troca de papel, a gente deixa o corpo físico, vai para o mundo espiritual, continua com a mesma mente bitolada, revoltada, encarna novamente, com o mesmo núcleo familiar, tentando mais uma vez. É como se Deus nos dissesse mais uma chance para vocês se entenderem, aprenderem a amar. E a gente faz tudo da mesma maneira. A compreensão dessa, ou seja, esse olhar maior para o todo, a partir do momento que ele é compreendido, ele causa uma transformação na criatura, porque ela percebe que ela perde tempo. E aí nós temos as nossas desculpas, nós usamos vários artifícios, nós somos extremamente astuciosos. Ah, porque a vida não me favoreceu aqui, a vida não me favoreceu ali, o meu pai é assim, a minha mãe é assim, os meus avós são assim. Existe um campo, existe uma força do campo, não se discute. Mas a questão maior é que eu, enquanto criatura inteligente, tenaz, tendo vontade, eu posso transformar essa situação, eu posso cortar esse ciclo, eu posso seguir em frente, porque tenho a capacidade de compreender. Eu não preciso ser um repetidor das dores que a minha família passou. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Tem momentos que a dor é profunda, né? E às vezes a gente não sabe nem de onde vem aquele desconforto. Mas quando se tem essa compreensão, nossa, o caminho fica bem mais curto. Então ele diz, acordemos irmãos, a vida é um vai e vem, uma troca de papéis, hoje és abastado e possuis o necessário para a tua singela existência, dando brados de uma importância exagerada às coisas do mundo. Amanhã já não sabes qual corpo servirá de tua morada, em qual situação financeira tua família estará, como será materialmente falando o lar que te acolherá e tua próxima encarnação. A gente já falou bastante sobre isso, né? Mas o quanto a gente dá importância para o que não tem importância. Fala, Tati. Enquanto estava falando agora, só pensei que, na verdade, isso pode acontecer agora mesmo, né? A gente está nesse momento, a maioria de nós aqui possui uma vida boa, não passa necessidade, tem onde morar, tem comida farta, mata seus desejos, só que isso pode simplesmente mudar da noite para o dia, não significa que nessa existência mesmo a gente não possa provar uma outra posição, né? Porque às vezes a gente fica, como é que eu posso dizer? Projetando mesmo, sabe? Tipo, como é que vai ser minha outra vida? E, na verdade, o que importa só... Assim, é claro, no nível de conhecimento, com certeza, pensar nessas todas as possibilidades, mas é que nessa mesma... da mesma forma que Deus possibilita que a gente possa estar nesse momento, se não for útil, o que a gente passa agora vai mudar. Então, o fato de eu ter uma casa hoje não significa que, sei lá, aos meus 40 anos eu vou realmente ainda ter uma casa, sabe? Da mesma forma que eu tenho hoje, né? Porque, na verdade, eu não tenho nada, né? Mas, enfim, vocês entendem o que eu quero dizer. Sim. É só isso, assim, a mudança, ela pode acontecer a qualquer momento, né? Não necessariamente numa próxima encarnação. Sim. Era só isso que me passou pela cabeça. Eu vou até dar um exemplo sobre esse teu comentário, que é realmente importante,
para ver o quanto que o equilíbrio emocional, esse equilíbrio da criatura enquanto espírito é fundamental, porque essa vivência de entregar marmita para morador de rua, ela tem umas histórias assim, que pessoas que simplesmente tiveram uma desilusão com a morte de uma pessoa querida, ou alguma coisa desse tipo, que simplesmente foram para a rua, né? Largaram tudo. Então, a criatura vive de uma maneira tão focada na matéria que ela esquece de se equilibrar emocionalmente. Então, é como se ela vivesse à mercê do vento. Então, se acontece uma situação muito dolorosa, ela não tem estrutura, né? E ela se joga. Muitas vezes tira a própria vida, se joga numa situação assim, de viver na rua, como se fosse uma autopunição, sabe? Um vício, essa semana mesmo, um rapaz que morou 5 meses na rua por conta de um vício em jogo de sinuca. Nunca tinha ouvido falar aqui. Perdeu a casa, perdeu a família e estava morando na rua ali há 5 meses, né? Então, é para ver até que ponto nós somos desequilibrados. Que situações assim provocam, e por conta de tudo isso, né? De focar exclusivamente no que é material sempre. E por mais que a gente se dedique, estude, isso é muito real na vida da gente, né? A gente não quer perder nada, a gente não quer que aconteça nada diferente, a gente quer que seja dentro das nossas expectativas, e do contrário, a gente fica perdido, fica balançado, né? Não sabe mais no que acreditar, e é nesses momentos que a gente vê se a nossa fé realmente é uma fé verdadeira, ou se é só mais uma máscara, né? Mais uma imagem que a gente gostaria que os outros vissem. Aí ele diz, né? Então, meu amigo, trata de te endireitares, enquanto estás aqui com a grande oportunidade da reencarnação. Não deixa para o amanhã. Perdoa, transforma tuas mazelas, te compraz no bem, aumenta tua vibração, procura boas companhias, auxilia, sejas caridoso. Com estas atitudes, conseguirás mudar teus desejos, teus pensamentos e tuas vibrações, verdadeiramente mudando tua trajetória, te libertando das amarras da dor e da culpa. Então, o que ele quer dizer com isso? A gente precisa mudar a nossa vivência como um todo, precisa, sabe, chegar realmente nas nossas profundezas e ver quem a gente é, e isso tudo com muito amor, e transformar isso tudo, porque só assim eu consigo transformar a minha trajetória, porque eu vou lançar outras forças, né, e de verdade, com o coração, e não só com uma mente, né, que disfarça, que é astuta, e que esses pensamentos que a gente tem, eles vêm de várias maneiras, né? Às vezes chega de um jeito, não convence a gente, aí a mente dá aquele jeito de trazer esse pensamento de uma outra forma, até que a gente se convença. E é muito fácil de convencer alguém que não pensa, né? Que não é inteligente, ou seja, que inteligente nós somos, mas que não usamos essa inteligência da maneira adequada, e sim da maneira equivocada. Te liberta, irmão, te solta, perdoa, abraça, não julga. Faz tudo isso com o teu coração. Ações como essas evitam ou te libertam das obsessões. Lembra que aquele que te obsedia também é teu irmão. Um irmão envolto em mágoas e ressentimentos, assim como tu. Liberta-te. Então, né, isso nós já falamos tantas outras vezes, porque quem é o obsessor, gente? Somos nós amanhã, fomos nós ontem. E é essa visão que a gente precisa ter, que a vida quer perdão, a vida quer amor, quer que, olha, aconteceu, ok. Deixa eu ver se dá tempo aqui. Eu vou contar um casinho rápido que eu vivenciei ontem. Eu não vou citar nomes, né? Eu participo faz 1 mês e pouco de uma mesa mediúnica,
uma casa espírita lá na Forquilinha, muito bacana o trabalho deles, e eu comecei a participar lá depois que eu comecei a receber umas mensagens, né? Como eu falei lá no começo, acho que a Tati e a Maria não estavam, mas esse texto foi todo editado. E ontem nós recebemos um pedido de ajuda para uma criança e uma mãe, né? E essa criança, 1 ano atrás, ela tomou, me parece, um produto corrosivo, né? E queimou o esôfago, a garganta, e volta e meia tem que voltar para o hospital, e é um sofrimento, a mãe muito revoltada. E aí chegou esse pedido de auxílio, né? E nessa mesa mediúnica que eu trabalho, o dirigente sempre pergunta se tem alguma intenção de nome e tal. E eu coloquei o nome da criança e da mãe ontem na mesa, nós somos em 8 trabalhadores lá. E aí começaram os trabalhos e tal, e daqui a pouco chegou um espírito, né? Incorporou no médium, desincorporação lá, e aí ele pegou e falou, né? Eu vim aqui para dizer quem é esse menino, que é o menino que foi solicitado ajuda, né? E esse espírito chegou com um punho cerrado, assim. É muito tranquilo, sabe? É todo mundo sentado, assim, mas ele chegou com um punho cerrado, com muita mágoa. E ele disse para o dirigente, o senhor sabe quem é esse menino? Aí o dirigente perguntou, esse menino que a gente está pedindo ajuda e tal. Sim. Aí o espírito disse, o senhor não está vendo a minha boca toda queimada? Esse menino foi um torturador. Ele queimava a língua e a garganta das pessoas com ferro em brasa. Eu vou contar para vocês, assim, agora eu vou fazer que nem a Tati, né? Eu vou me expor. Ainda bem que eu estava de máscara, porque eu estava assim, ó, com a boca aberta, né? E a lágrima rolou, assim, porque parece que a gente sente, assim, a dor do espírito que chega, né? E aí o dirigente acalmou ele e tal, e aí perguntou, então vou te fazer uma pergunta, porque tem tudo a ver com a obsessão, né? Foi você que induziu a criança a tomar o veneno, o produto? E aí o espírito disse, eu e todos os outros que ele fez isso, ou seja, que ele queimou. Com esse exemplo, aí eles fizeram doutrinaram, tentaram, né, convencer ele que esse comportamento não levaria ele a lugar nenhum, que ele estava sofrendo, que ele poderia ser auxiliado, que ele é um hospital, né? E ele aceitou e tal. E a criança, ela está no hospital, então ela não dormia, chorava o tempo inteiro. A gente sabe porque tem uma amiga lá que está do lado, né? E essa noite a criança dormiu a noite inteira. E o que eu quero dizer assim, né, que toda a ação, esse é um exemplo muito forte, né, de uma ação grave, uma tortura física, né, mas que nada fique impune, né. E é isso, assim, então, os espíritos induziram a criança a beber o veneno. Isso com 1 ano e pouco, né. E a obsessão era ferrenha ali. A questão da mãe, a irritação da mãe, e além de acontecer aquilo tudo, eles permaneciam, né, junto ali com eles, fazendo todo esse trabalho. E é isso, gente. Deixa eu ver, o nosso tempo acabou, 21 horas em ponto. A aula também acabou. Tati Rocha, então, quinta-feira que vem você começa, tá bom? Tati, Tá bem. acorda. Tá bem. Gente, assim, né, eu não sei se ficou claro, se alguém ficou com alguma dúvida, eu fiquei falando quase o tempo inteiro, aí a Tati que me deu umas socorro.
Ficou claro? Não sei se alguém quiser comentar alguma coisa. Não, ficou muito claro, ficou muito bom, nossa.